Poder oculto despertado, finalmente Mangekyo Sharingan. Uchiha Sarada usa o Mangekyo pela primeira vez contra o Shinju Ryu, soltando Mitsuki Araya, com uma distorção do espaço e tempo que lembra muito o poder do Kamui. Só que isso é apenas um detalhe perto das possíveis mortes da Yoda e do Konohamaru sendo atingidos mortalmente nesse capítulo 20. Será que teremos então as primeiras baixas em Boruto Two Blue Vortex? Que capítulo insano! Depois de muitos aí capítulos parados, tendo mais foco, é claro, no desenvolvimento, que esse mangá de número 20 chega totalmente na voadora, já que tivemos aí uma movimentação bem importante por parte dos inimigos, os Shinjus humanoides, e pelo lado também de Konoha. O desfecho entre Konohamaru e Matsuri acabou de uma forma bem emocionante e deixando tudo aberto para o próximo capítulo, pois ficou claro que o neto de Hiruzen Sarutobi não iria aí ramelar a missão que o Shikamaru tinha realçado nos capítulos anteriores. Afinal, os Shinjus estão percorrendo um caminho novo para eles, onde os primeiros sentimentos estão sendo aí desenvolvidos, atrelados também ao instinto de sobrevivência. O Konohamaru, ele conseguiu dar uma invertida na situação com a Matsuri, onde a Shinju ficou prestes a quebrar o seu pescoço, todo coberto pela habilidade de invocar as raízes da árvore divina e que trouxe até um sentimento diferente não só para a Shinju, soltando suas primeiras lágrimas de tristeza, como também do Konohamaru, armando aí um esquema de neutralizar as suas mãos com dois Odamas Rasengans sensacionais que, na moral, que painel absurdo o Ikimoto conseguiu criar. Acredito que o Konohamaru quis aproximar bem da Matsuri para golpeá-la, porém eu não sei se um Rasengan nas mãos seria o mais adequado a se fazer, já que ele teve oportunidades anteriores bem mais tranquilas para destruí-la, traindo aí totalmente a sua confiança, assim como falado pelo oitavo Hokage interino, o Shikamaru. O Juralin Inspector fala que a Matsuri abaixou a sua guarda, sendo enganada e hesitando em atacar mortalmente graças ao amor. E o mesmo vale para o Konohamaru, que foi atingido no peito por várias raízes, dando a entender que a vitória escapou de suas mãos. O Konohamaru vai morrer com esse ataque? Sinceramente falando, acredito que não. Não creio que o mangá seja tão pesado com ele por se tratar do Jonin principal de Konoha e sendo o mestre do time 7, que é composto pelos protagonistas da obra. Se o Konohamaru sobreviver, é bem provável que ele fique inconsciente até a chegada de reforços médicos de Tsunagakure, ou se não de ficar apenas ferido, lembrando muito aí a cena em que o Sasuke na época, contra o Shin e o seu pai, soltaram lá vários ferimentos no Uchiha, que sequer cogitou hipótese de morrer e etc, sendo o ataque bem mais superficial do que um ataque mortal. Outro ponto é também a possibilidade de ser um Kagebushin ou de utilizar um jutsu de substituição, que é algo que sim, pode acontecer nos próximos capítulos, pelo histórico de Boruto ser bem menos sangrento e violento que o clássico e o Shippuden, onde tiveram bem mais mortes. Só do Konohamaru usar dois Odama Rasengan arrebentando os braços da Matsuri e alguns jutsus passados no Hidari, que isso prova que o personagem realmente ficou mais poderoso no time skip de 3 anos para Boruto Two Blue Vortex, podendo então acrescentar ainda mais habilidades no futuro. Contra o Ryu, tivemos rapidamente o Araya e o Mitsuki sendo capturados como se fossem reféns, graças a areias de ferro que, sem a espada seladora, o Araya até tentou um jutsu do elemento vento para contê-las, mas sem sucesso. Eu não esperava que o Mitsuki seria derrotado facilmente no modo Seninka. Fica claro que ele por enquanto é sim o membro mais fraco do grupo se analisarmos o quão o Boruto está apelão, mesmo não tendo mostrado os poderes com o Karma e o Momoshiki, que elevariam ainda mais o seu nível de batalha, e a Sarada com o Mangekyo. O Shinju Ryu ele tenta extrair alguma informação relevante dos ninjas de Suna e Konoha, alegando que em troca ele deixaria eles ir embora, o que é uma baita mentira, fazendo então a Yodo sugerir que se ela fosse com ele, ela poderia aí cooperar também com as suas habilidades de rastreamento, que também aí seria uma baita mentira. Então é aí que o Ryu mostra a sua compaixão do arrasta pra cima pra Yodo, perfurando brutalmente a personagem no peito com as areias de ferro, dando a entender que a Yodo tem muito mais chance sim, meus amigos, de morrer na obra de Boruto Two Blue Vortex do que o Konohamaru, por não ter nenhuma ligação com o time principal. Ao atingir a Yodo, o mangá ele começa a focar a personagem caída, dizendo coisas sobre, digamos aí, o poder oculto da Sarada, em estar se segurando para usá-los, que isso sinceramente me lembrou muito lá em Dragon Ball Z, quando o Gohan ele vira o Super Saiyajin 2, a partir das palavras sinceras do Android número 16, pedindo
para soltar toda a fúria que estava armazenada dentro do seu espírito. Nesse caso, a Sarada e o mangá, de uma forma emocionante, mostra que a pessoa em si é o Boruto, onde profundamente a Sarada, demonstra o seu afeto e que em seguida ela retira então toda a areia de ferro que estava segurando o Araya e o Mitsuki, graças ao Mangekyo Sharingan, que aparece pela segunda vez, revelando um novo poder. Até porque quando surgiu lá no fim da primeira parte, na Next Generations, sabemos que foi por causa também do Boruto, suplicando a ajuda para o Sasuke para que o protegesse de todo o mal na época. Só que de lá pra cá, não tivemos aí mais aparições do Mangekyo Sharingan da Sarada, e sim apenas teorias de como seria as suas habilidades. Ao que se parece, essa habilidade de distorção temporal lembra muito os olhos do Obito com o Kamui, onde ele materializava coisas ou a si próprio, mandando para uma outra dimensão, ou a dimensão do Kamui que vimos diversas vezes no Shippuden. Essa distorção do espaço e tempo em formato também de um portal lembra muito, não podemos esquecer também do portal do Karma, onde Kawaki e o Boruto fizeram usos importantes, e a segunda de um portal também parecido com o Rinnegan Supremo do Sasuke, que era capaz de fazer, demonstrando aí a linhagem dos Uchihas seguindo firmemente nas aveias de Uchiha Sarada. Se for uma habilidade de espaço e tempo, eu ouso até falar que talvez nem a Yodo e nem o Konohamaru serão mortos, já que a Sarada pode mandá-los para o hospital de Tsunagakure ou de Konoha imediatamente se ela realmente possuir essa habilidade. No caso da Yodo, acredito que a morte dela tem muito mais chances de acontecer por não ter muito vínculo, como eu falei aqui, com personagens importantes, e sim apenas personagens secundários como é o Shink e o Araya. Pelo lado da Yodo, dizendo que a Sarada estava segurando esse poder, o deixando até estragar, que isso possui dois lados importantes como análise. Um deles é de que esse poder foi despertado somente agora, onde seus sentimentos realmente se colidiram num intuito de proteção dos seus entes queridos. E o outro é de que provavelmente descartamos então a teoria de que ela treinou o Mangekyo Sharingan off-tela, nesses 3 anos de time skip, de acordo com a cena e as palavras da Yodo ferida mortalmente. O Kakashi segurou o Kamui por um bom tempo até o primeiro uso contra o Deidara quando leva o corpo do Gaara, então não descarto a hipótese da Sarada não ter treinado o Mangekyo Sharingan no time skip com o Kakashi, do qual até falei em um vídeo muito antigo aqui do canal que isso poderia acontecer, por conta de ser o único remanescente do uso do Mangekyo, fora o Sasuke, que agora em Blue Vortex acabou virando árvore. Até essa abertura parecendo um portal tem 10 pontas perto das 8 que o Doujutsu da Uchiha possui. Não sei se isso é uma referência à simbologia do sol que o Mangekyo Sharingan dela possui, ou se isso é apenas uma de muitas habilidades que ela pode despertar mais à frente. Conhecendo o Kishimoto, pelo histórico, abordando aí todos os doujutsus Uchihas anteriores, que eu não ouso cravar que isso é apenas um dos inúmeros poderes que o Mangekyo Sharingan da Sarada vai despertar na obra de Boruto to Blue Vortex. Afinal de contas, com certeza teremos mais à frente um Susanoo muito poderoso, um fogo aprimorado que pode ser superior ao Amaterasu, como simbologia de seus olhos, esse novo Jikukan Ninjutsu, um novo jutsu de espaço e tempo que lembra muito o Kamui do Obito pela distorção do espaço, e por último algum genjutsu poderoso que pode ter até a ligação do Sasuke, ter ajudado o Boruto na época sem premeditar lá no fim da primeira parte. Espero que a Sarada demonstre novos poderes que agregam ainda mais força da personagem no futuro, que sonha em ser a primeira Uchiha Hokage da história no universo Naruto, quebrando totalmente a linhagem daqueles que tinham bem mais vínculo com o clã Senju. Muitos estão falando também do erro do Kishimoto em meter um Odama Rasengan nas mãos do Konohamaru, que não possui o chakra da Kyuubi, como foi aí mencionado antigamente em databooks. Entretanto, não podemos esquecer que o Konohamaru ele é um Sarutobi, que possui grandes reservas de chakra, assim como o seu avô, que era inclusive capaz de soltar os 5 elementos da natureza em simultâneo, assim como também outros jutsus poderosos. Outro fato também é que o Odama Rasengan que o Konohamaru criou não chega nem perto do utilizado pelo Jiraiya ou aqueles gigantes do Naruto contra Delta ou outros inimigos. Depois de termos muitos capítulos parados, achando que não teríamos aí alguma relevância agora nesse arco do deserto, que vem então o mangá de capítulo número 20 e boom!
um soco no nosso estômago, demonstrando que coisas boas podem surgir a qualquer momento. Isso eu falo do Mangekyo Sharingan da Sarada revelando um novo poder e também o Odama Rasengan do Konohamaru que revelou painéis incríveis. Acredito que se fosse pontuar dois pontos aí grandes sobre a obra de True Blue Vortex como um todo, que com certeza seria na primeira parte, né, contra o Code, o Uzuriku Rasengan, o surgimento dos Shinjus, atrelados também à descoberta que o Boruto foi capaz de criar um Hiraishin no Jutsu, e o outro é agora do Mangekyo Sharingan da Sarada, que realmente demonstra muitos potenciais para o futuro. Quem acompanha também todas as análises aqui do canal, sabe que eu falei que esse próximo capítulo 20 seria alguma coisa aí com um marco histórico, até porque não podemos esquecer que Boruto finalmente completou 100 capítulos. 20 de True Blue Vortex, mais os 80 da primeira parte da Next Generations. Então, já era digno de se esperar que esse capítulo 20 teria uma coisa muito relevante. Para o capítulo 21, temos outro fator importante, além de aguardar ansiosamente as habilidades do Mangekyo Sharingan da Sarada, que seria Boruto e Kashinkode lá do esconderijo, observando tudo o que acontece, vendo a atual situação dos ninjas, que o Konohamaru tá ferido e a Yodo mais ainda mortalmente. Então, pode ser que o Boruto utilize o Hiraishin rapidamente só para capturar eles, se não for a ajuda da Sarada, os mandando diretamente para Sunagakure ou alguma também aí enfermaria de Konoha. Se o Mangekyo Sharingan da Sarada for muito apelão mesmo no próximo capítulo, que realmente teremos a possibilidade de umas teorias que eu bolei aqui no capítulo passado se tornar concreta, que seria da Sarada utilizar o Jikukan Ninjutsu, um jutsu de espaço e tempo do seu Mangekyo, trazendo de volta a espada seladora do Araya, que foi engolida, né, pelo Garra Suja, e podendo aí, quem sabe, anular facilmente o Ryu para que ele recue, pegue a Matsuri e volte para a base dos Shinjus, ou se não, destruindo os dois facilmente.